agradeço a presença de todos. Bom, eu trabalho já com acupuntura desde 1987 e tive a graça de encontrar uma pessoa de luz no meu caminho, que foi o professor Issal. E toda vez que vocês encontrarem uma pessoa de luz, vocês procuram ficar perto dele, porque vale a pena. E, nesse processo de crescimento, em 96, eu criei um espaço que se chamava Yansou. Yansou quer dizer vida longa, onde as pessoas iam lá, passavam por uma avaliação médica, eram internadas e ficavam hospedadas, tinham alimentação natural, e a alimentação que a gente fornecia era somente alimentos orgânicos, e era muito importante, surpreendente, como as pessoas melhoravam muito quando recebiam o tratamento que eu chamava de o tratamento global, né, da medicina chinesa. E aí, desde então, eu fui acumulando um pouco de experiência, e em 2003 publiquei um livro sobre alimentação, e peguei essa boquinha aqui hoje, entendeu? Bom, uma coisa que eu vinha pensando, que eu não posso deixar de falar para vocês, é que quando as pessoas chegavam, por exemplo, lá na clínica, e eram portadoras de diabetes, muitos chegavam tomando insulina, uma série de esses medicamentos para diabetes, e isso eu aprendi lá na prática. Eu vou pôr em prática esse pensamento e vou ver se funciona. Vocês, na história antiga, não existia açúcar, né? Eles nunca falam em açúcar, eles falam na doçura, no sabor doce. E aí, uma hora lá, eu estava pensando no assunto, e, bom, o adoçante, muitas vezes, é 60 vezes, 300 vezes mais doce do que o açúcar. Então, se a doçura enfraquece o baço, o pâncreas, então o adoçante deve enfraquecer muito mais, tá? Então, todo mundo que chegava na clínica e que tinha esse tipo de problema, eu tirava o adoçante. Lá não tinha adoçante, não tinha nada, era tudo. E muitos que tomavam insulina acabavam saindo sem usar mais insulina, com o pâncreas recuperado. Então, essas experiências todas que eu fui acumulando, foi muito de prática mesmo, né? De parar, de pensar, de colocar em prática e ver lá o que acontece. E é surpreendente como é importante isso, como a alimentação é importante. Nossa energia se forma a partir do Qi do céu e da terra, né? Então, obviamente, tudo que vem da terra é importante para a formação da nossa energia. Então, quando o paciente passa comigo, eu sempre faço algum tipo de orientação alimentar. Então, isso é muito vasto, mas eu vou procurar resumir algumas coisas que eu acho importante no dia a dia para que vocês possam ter proveito disso, tá? Bom, quando você fala no alimento, o alimento, então, é uma fonte de energia, né? E quando você fala em dieta, terapia, você está lidando com o Qi do alimento. Então, como que está o Qi do alimento? É importante, né? Então, isso envolve a forma como a comida e a bebida são produzidas. Então, a doutora falou bastante a respeito disso. Então, dependendo de como aquele alimento for produzido, vai estar o Qi desse alimento, né? Como é que ele vai estar. Então, por exemplo, se uma cenoura for produzida por método de agricultura intensiva, você pode olhar a cenoura e achar que ela está perfeita, né? Mas o seu Qi está adulterado. Então, a maioria das pessoas modernas não sabem muito bem direito o que é comer uma cenoura de verdade, né? Que cresceu num solo adequado, que não foi ajudado com substâncias.
Então, uma das coisas que eu sempre oriento meus pacientes é o seguinte: procurar comer alimentos orgânicos. Tá? Existe uma igreja, que é a Igreja Messiânica, que eles cuidam muito de alimentação. Por exemplo, não sei se vocês conhecem, acho que conhecem aquele frango da Corin. Todos vocês já conhecem. Então, é da Igreja Messiânica. É um frango criado sem hormônios e sem estimulantes de crescimento. Então, eu oriento as pessoas: olha, você procura alguma quitanda da Messiânica, eles têm vários produtos, né? Além dos vegetais, todos produzidos de forma orgânica, também pão integral, essas coisas que podem ajudar a gente nesse processo de substituição dos alimentos que a doutora bem falou, muito contaminados por toxinas, agrotóxicos, hormônios, uma série de coisas, né? Então, animais que são confinados também, eles comem rações preparadas para acelerar o crescimento, engorda, né? Então, esses animais estão doentes. Um frango, para ficar adulto, leva 7 meses, 8 meses. Hoje em dia, um frango é engordado em 40 dias, né? Então, é claro que esse frango está doente. Eles têm que matar logo o frango, porque senão o frango morre de infarto, entendeu? Então, muitos desses frangos morrem porque estão doentes e são usados para fazer ração, entendeu? Eles vendem esses frangos que morreram para fábricas de ração. Então, essa ração vai ser usada por um outro animal, quer dizer. Então, a gente realmente está com problemas graves, né, na produção de alimentos, né? Então, eu procuro orientar, falo assim: olha, não dá para fugir de tudo, né? Mas o que você puder fazer para melhorar a sua alimentação, no sentido de procurar um alimento de melhor qualidade, então faça. Faça, porque o benefício vem, entendeu? Outra coisa importante é o horário e a sazonalidade, né? Pela nossa circulação de energia, o período da manhã é um período onde a energia do baço e do estômago ainda está baixa. Então, ela vai começar a subir às 9 horas, né? Depois ela atinge uma plenitude e depois à noite ela cai de novo. Então, é bom comer pouco de manhã, almoçar muito bem e comer pouco à noite. É o que a gente fazia e faz lá na clínica até hoje. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Eles querem comer de manhã cedo? E o que vocês fazem? Se você não comer, eu vou te dar uma bolacha, alguma coisa assim na cara, porque você tem que comer, porque você não pode ir na escola sem comer. Não é assim? Bom, por que eles não querem comer de manhã? Porque a circulação de energia ainda não chegou lá. Então, eles querem comer lá pelas 9 horas, que é no horário do recreio, 10 horas e tal. Então, a gente lá na clínica procura seguir também esse horário de circulação de energia. Então, de manhã se come frutas, né, porque o yang está brotando, então a gente não toma leite, não come pão, nada, come fruta. Almoça muito bem, é um belo de um almoço, e depois, à noite, uma coisa mais leve. Uma sopa, uma coisa leve, tá? Então, essa frase aí, no verão salva teu rim, né? Então, todos vocês conhecem. Toda vez que está muito calor, você vai gastar muito a tua água. Então, é preciso proteger o rim no verão. Então, beber bastante líquido, comer coisas boas para o rim. Então, não adianta ser que nem paulista que come feijoada terça, sábado, quarta e sábado, não importa o clima, né? Então, você tem que pensar também nisso, na sazonalidade. Então, no verão é bom comer coisas que refrescam o corpo. Em vez de tomar um tanto de café, toma chá de hortelã, que refresca, tá? E aí, no inverno, salva teu coração. Porque, claro, se está muito frio, você vai gastar mais energia do coração, que é quente. Então, protege o coração como? Come coisas mais quentinhas, né? Pode tomar um chá de gengibre, coisas que vão aquecer mais o corpo, tá?
Na época da secura, protege o pulmão. Então, vai comer os alimentos que ativam a produção dos líquidos orgânicos, então, para combater a secura. Tá? Hoje em dia não tem mais alimento de época, certo? Então, hoje você pode comer milho verde o ano inteiro, porque antes tinha até a festa de milho verde, tá? Hoje não. Então, é preciso pensar o que é que a gente vai escolher, porque às vezes a gente pode estar comendo um alimento que está disponível, mas ele não é apropriado para aquela época, entendeu? A conservação. Os alimentos congelados, irradiados, eles são guardados em embalagens plásticas com vácuo, né? E esses processos, eles afetam as defesas naturais do alimento. Então, se você tira da embalagem, ele logo estraga. Então, se você pegar um alimento orgânico, você pode botar na fruteira que ele vai durar bastante tempo, porque ele tem bastante Qi, entendeu? Aí você pega um desses alimentos que vem embalados, você tira, dali a pouco ele estraga. Então, porque o Qi dele já está perturbado, entendeu? Então, aí, como ele vem assim, você pode comer ele em qualquer época, e isso muitas vezes é impróprio, né? Bom, a adulteração, né, dos alimentos. A vaca louca, que é a encefalite, é o resultado de alimentar a vaca com derivados de animais, que é aquilo que eu estava falando. Eles pegam o frango que morreu, moe, faz ração para dar para os animais, entendeu? Então, a vaca, ela é herbívora, então ela não pode comer proteína, sim, proteína animal, né? Então, obviamente, a vaca vai ficando doente. Esse trabalho dessa pessoa aí, Hewlett Packard, ele diz: o leite não adulterado é muito difícil de encontrar, então é melhor ficar longe do produto. Tá? Então, é difícil hoje a gente achar uma vaca honesta, porque elas estão todas super estimuladas para produzir muito leite, né? E comem mal, comem rações e coisas. Então, é melhor evitar de comer, né? Esse trabalho, o outro de 86, 91, 93, 92, eles atribuem ao leite condições como rinite crônica, artrite reumática, colite ulcerativa e até mesmo delinquência, tá? Por causa do uso do leite. Então, por exemplo, chegou no consultório, sento lá, eu estou com problema, meu problema é rinite. Olha, primeira coisa é tirar o leite. Entendeu? Vocês vão ver já que uma boa parte do resultado que você vai obter já vai ser melhor quando você tira o leite, tá? Artrite, né? Eu tenho também bastante experiência lá na clínica com doença de Crohn, entendeu? Que também tira o leite, melhora muito também, entendeu? Que é meio, não é igual, mas meio parecido com uma colite. Bom, então o que você faz com os bebês, né? Os bebês, eles têm uma terra fraca, eles nascem com terra fraca, tá? A terra deles vai começar a melhorar quando eles tiverem 7 anos de idade, tá bom? Então, ali o Qi do baço está consolidado. O leite materno é óbvio que é bom, que é o mais indicado. E aí, no caso de haver necessidade de ter que substituir, o leite de vaca ele tem uma propriedade de gerar muito muco, entendeu? Então, é muito comum os bebês começam a tomar mamadeira, essas coisas, apresentar tosse com muco, entendeu? Então, se puder, você pode orientar de pôr um pedacinho de gengibre no leite que ajuda a diminuir a produção de muco, tá? Ou, se puder, substituir, né, por leite de cabra, que é muito parecido com o materno, e o leite de soja, ele tonifica o baço, entendeu? Ele tem uma capacidade tonificadora do baço.
E o leite de vaca é o contrário, entendeu? Bom, natureza, o gosto do alimento, então isso é tudo da medicina antiga, né? Frieza, frescor, morno e calor são as 4 naturezas. Azedume, amargor, doçura, apimentado e salinidade são os 5 sabores. Então, quando o alimento pode acalmar o fígado e gastar o excesso de yanqui, ele é considerado frio. Então, melancia, pera, nabo, peixe, é considerado alimento frio. Tá? Quando o alimento pode reabastecer o yang e prejudicar os fluidos, então ele é considerado morno. Então, gengibre, cebola, alho, carne vermelha é considerado alimento morno. Tá? O azedume pode ajudar a parar a transpiração. Então, às vezes, pode chegar uma pessoa que tem, eu estou sujo demais, etc., pode recomendar comer alimentos mais azedos. Tá? Doçura regulariza o estômago e ajuda a aliviar os espasmos. O picante pode induzir a transpiração. Então, por exemplo, estou com gripe causada por vento frio. Faz um chá de gengibre e dá um suador, que é bom, né? Bota o frio para fora, recupera o equilíbrio. Tá? E, bom, o amargor ajuda a aliviar a tosse, a salinidade você pode usar para tratar tumores, massas duras. Tá? É difícil encontrar um alimento com um único sabor, geralmente eles são combinados, tá certo? Então, o gengibre ele tem natureza quente e picante, mas dependendo como você prepara ele, ele pode adquirir também o sabor doce. Tá? Então, o sal ele diminui o azedume da vinagre. Então, aí se trata de fazer uma combinação. Quem já comeu manga verde com sal aqui na vida? Quem morou no interior comeu, né? Então, isso é uma combinação de sabores, né? Bom, então é bom você pensar nessa relação de dominância e contra-dominância para você fazer um cardápio bacana. Tá? Esse livro antigo, As Questões Simples, é um livro mais ou menos de 200 anos depois de Cristo, esse livro. Então tem essas frases, são interessantes, assim, mais para a gente. Então, a injeção excessiva de alimento azedo faz o qi do fígado ser exuberante, né? Que tende a prejudicar o qi do baço. Então, sei lá, às vezes você pode pegar uma pessoa que está com o qi do baço muito fraco, você olha a alimentação dele, ele está comendo coisa errada. Então, você tenta harmonizar isso daí, entendeu? A injeção excessiva de sal pode causar pulso irregular, mudança na cor da pele, pode levar à secura da pele, queda de cabelo e tal. E injeção excessiva de doce pode causar abafamento no coração e desequilíbrio do qi do rim. Então, existem vários métodos de dieta-terapia, tá? Mas, assim, então, tudo isso a gente vai ter que sempre estar pensando nas relações de equilíbrio, entre os órgãos e tal. Mas eu selecionei esses 4. Revigorar o qi e reabastecer o baço. Enriquecer o sangue, alimentar o yin, tonificar o rim e reabastecer a essência vital. Fortalecer o estômago e promover os fluidos. Tá? Então, aqui é mais ou menos assim, é o que mais assim aparece no dia a dia de consultório, são essas alterações. O estômago, é difícil achar uma pessoa hoje que não chega no consultório que não toma omeprazol, entendeu? Acho que o omeprazol deve ser o remédio mais vendido no mundo. Então fortalecer o estômago e promover a produção dos fluidos é importante. Tonificar o rim, quer dizer, hoje todo mundo vive num estado de fadiga crônica, né? Então precisa tonificar o rim, tonificar o qi, enriquecer o sangue, etc. Então vamos ver um por um. Esse método é usado em síndrome de deficiência do qi devido à fraqueza dos pulmões e do baço. Então, revigorar o qi. Revigorar o qi do pulmão. Então, papa, o doce com tâmara, mel, raiz de guaco, gengibre, para sintomas como falta de fôlego, voz fraca, suscetibilidade a resfriados. Revigorar o baço,
tâmara, papa de inhame com arroz, raiz de bardana, cenoura, nabo, membros fracos, fezes soltas, sangramento gengival. Tirar a umidade, feijão vermelho com carne de porco, ajuda o baço a transportar a água. E quando tem aquele que em queda, né, que começa, às vezes até ter uma metrorragia, alguma coisa assim, porque não consegue segurar o sangue, ou tipo, qualquer batidinha vai ficar roxo, ou vai escovar o dente, sangue, a gengiva e tal. Então, é sopa de frango com raiz de angélica, então para recuperar o que está caindo. Frango orgânico, pelo amor de Deus, né? Enriquecer o sangue é aplicado para síndrome de deficiência de sangue. Então, angélica, carpa, carneiro, fígado de porco, espinafre, amendoim, estimula a produção de sangue. Reabastrecer o sangue, nutrir o coração. Tâmara, as uvas, coração de porco, frango, insuficiência de sangue do coração. E reabastecer o sangue e nutrir o fígado, cenoura, broto de bambu, fígado de porco, e para nutrir o rim e tirar o calor, frango cozido com semente de lótus, broto de bambu, gema de ovo, amora, para tratar aquele calor dos 5 centros, sabe? Quando a pessoa fala que sua no peito, sua nas costas, tudo, calor dos 5 centros, ele limpa o calor, esse tipo de alimento aí. Tonificar o rim, então, tudo isso, é claro, você deve procurar comprar os alimentos mais orgânicos, né? Então, quando criança não cresce, por exemplo, então o rim está fraco. Ou tem emissão seminal espontânea, ou fadiga crônica, cabelo ralo. Então, nutrir o rim, com rim de porco com arroz. Fica muito gostoso. Sopa de fungo, para tratamento de zumbido, membro fraco e tal. Então, e tem essa sopa que é chamada sopa sagrada, isso está nos livros antigos. É o rim de porco, medula espinal de ovelha, carne de tartaruga, feijão preto e ginseng. Isso aí diz que levanta defunto. Então, o cara está morrendo, você dá essa sopa, o cara dá um... Bom, fortalecer o estômago e estimular a produção de líquido. Olha, o que eu mais gosto assim, para estimular a produção de líquido é pera, caqui e castanha. Esses 3 são excelentes, sabe? Essa época que a gente viveu agora de secura extrema, pera é excelente. E pera com mel, sabe? Umedece o pulmão, é muito legal. Eu só queria, então, mais ou menos era isso aí que eu preparei. Eu trouxe se puder acender a luz para mim, por favor. Eu trouxe vocês certamente devem ter, já chegou algum cliente que vem com um papelzinho. Doutor, eu escrevi aqui as coisas para não esquecer. Então, eu achei muito bonitinho isso daqui. Essa paciente me trouxe, eu não podia digitar isso, porque não é... Mas ela trouxe uma lista legal. Vou só ler rápido para vocês, porque meu tempo está se esgotando. Então, descontrole de urina, necessidade extrema de fazer xixi, dor na barriga, como se fosse cólica. Já aconteceu muitas vezes de fazer xixi na calça, às vezes dormindo. Já cheguei a contar 25 vezes e tal. Bom, dor de cabeça frequente, tontura, náusea, batimento cardíaco acelerado, tremedeira, necessidade enorme de comer doce, tá? Mudança de humor, dores fortíssimas na coluna. Isso num médico ocidental, o cara já está louco, não está? Concorda? O professor, você está no lugar errado, vai num psiquiatra, não é assim? Bom, mas aí foi, olha, a lista é grande. E no fim ela fala, preciso de ajuda, entendeu? Bom, mas é muito bonitinha, era uma menina, uma jovenzinha. Mas, olha, menstruação descontrolada, a lágrima caía dos olhos. Lágrimas, muitas vezes, assim como o xixi. Sinto escorrer lágrimas do meu rosto sem controle. Entendeu? Né?
Veja, tenho... aí fala um monte de coisa e tal, mas qual que é o diagnóstico? Fala para mim o diagnóstico. Ó, descontrole de vontade de fazer xixi toda hora. Qual que é o diagnóstico? É deficiência de Qi do rim e do baço, concorda ou não? O rim produz a água e o baço faz ela subir. Então, quando ela cai, é porque o Qi está baixo. Então, veja bem, essa aqui merecia aquela sopa sagrada, não merecia? Muito bem, então, o que nós vamos fazer? Bom, vamos tratar, vamos ajudar e vamos fazer orientação alimentar. Por quê? Porque esse paciente, como ele se sente tão fraco, tão debilitado, o que ele quer comer? Ele quer comer coisa quente. Por quê? Porque o quente, pelo menos naquele momento, dá aquela sensação de bem-estar, só que aí ele está piorando todo o quadro. Vocês concordam comigo ou não? Por quê? Se ele está com um rim e baço fraco, ó, não leva água para o coração, por isso que ela tem tontura, aceleramento do coração, transpiração noturna, está certo ou não? Então, se ela vai comer coisa quente, isso tudo não vai piorar? Vai. Então, essa pessoa você tem que sentar e conversar. Fala assim, olha, você tem que comer coisa fria. Você não pode comer chocolate. Aí você fala para ela, olha, veja bem, se você comer pimenta, vai esquentar mais. E outra coisa, não pode falar muita coisa de uma vez, tem que ir falando aos poucos. Fala, se você botar a pimenta na geladeira, ela deixa de ser quente? Não. Então, sorvete de chocolate é quente ou frio? É quente. Tem que explicar, entendeu? Então, não coma nada que esquenta. Coma coisas que refrescam. Desculpa, olha, eu sou meio prolixo, gosto de falar muito, e isso é uma coisa muito vasta, né? E tem tanta coisa para falar, e a gente, infelizmente, tem pouco tempo, é refém do tempo. Obrigado pela paciência.